Pergaminho número 8, de Og Mandino, do livro O Maior Vendedor do Mundo. Hoje centuplicarei o meu valor. Uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda. Um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se um castelo. Um cipreste tocado pelo gênio do homem torna-se um santuário. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se vestuário para um rei. Se é possível as folhas, ao barro, a madeira e a lã terem o seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva o meu nome? Hoje centuplicarei o meu valor. Sou mais comparável ao grão de trigo que enfrenta um de 3 futuros. O trigo pode ser ensacado e armazenado num depósito até servir de alimento ao suíno. Ou pode virar farinha e fazer o pão, ou pode ser lançado à terra e crescer até que uma espiga dourada divida-se e produza de 1 a milhares de grãos. Sou comparável ao grão de trigo com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher entre ser alimento do suíno, base da farinha, ou plantado para multiplicar-se. Eu posso escolher e não deixarei que a minha vida seja alimento do suíno, e nem deixarei colocar-se sobre as rodas do fracasso, do desespero, para ser despedaçada e devorada pela vontade dos outros. Hoje centuplicarei o meu valor. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão de trigo na escuridão da terra, e meus fracassos, meus desesperos, minha ignorância e as minhas inabilidades são a escuridão em que fui plantado a fim de amadurecer-me. Agora, como o grão de trigo que brota floresce, é apenas nutrido com a chuva e sol, ventos quentes, eu também devo nutrir no meu corpo e a minha mente para realizar os meus sonhos. Mas, para crescer a grande altura, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. E eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher o meu próprio destino. Hoje centuplicarei meu valor. E como realizarei isso? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês, cada ano e para a minha vida. Assim como a chuva deve cair antes que o trigo quebre a casca e brote, assim também devo ter objetivos antes que a minha vida se cristalize. Ao estabelecer os meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho no passado e o centuplicarei. Este será o padrão sobre o qual viverei no futuro. Jamais me preocuparei com a elevada altura dos meus objetivos, pois não é melhor apontar a minha lança para a lua e atirá-la apenas a uma águia, do que apontá-la para a águia e acertar apenas a rocha? Hoje centuplicarei meu valor. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-los. Se tropeçar, levantarei-me-ei em minhas quedas e não me preocuparão, pois todos os homens devem tropeçar muitas vezes para alcançar a glória. Apenas o verme é livre da preocupação de tropeços. Eu não sou um verme. Que os outros construam uma caverna com seus barros, eu construirei um castelo com o meu. Hoje centuplicarei o meu valor.
E assim como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras desses pergaminhos aquecerão a minha vida e transformarão os meus sonhos em realidade. Hoje, superarei toda a ação que executei ontem. Subirei a montanha do hoje com o extremo de minha capacidade. Amanhã, subirei mais alto que hoje e no dia seguinte, mais alto que na véspera. Superar os feitos dos outros é importante. Superar os seus próprios feitos é tudo. Hoje, centuplicarei o meu valor. E assim como o vento quente conduz o trigo à madureza, o mesmo vento levará minha voz aos que darão ouvidos, e as minhas palavras anunciarão os meus objetivos. Uma vez pronunciadas, não ousarei recordá-las para que não percam a expressão. Serei o meu próprio profeta, e embora todos possam rir das minhas alocuções, eles ouvirão os meus planos, conhecerão os meus sonhos, e assim não haverá saída para mim até que as minhas palavras se tornem feitos realizados. Hoje centuplicarei meu valor. Não cometerei o terrível crime de aspirar pouco demais. Executarei o trabalho que o fracasso não executará. Sempre deixarei o meu desígnio exceder a minha compreensão. Jamais me contentarei com meu desempenho na feira. Sempre elevarei os meus objetivos tão longo os atinja. Sempre me esforçarei para fazer a própria hora melhor do que a hora presente. Sempre anunciarei os meus objetivos ao mundo. Contudo, jamais proclamarei as minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores que eu possa ter a sabedoria de recebê-los com humildade. Hoje, centuplicarei meu valor. Um grão de trigo, quando centuplicado, produzirá centenas de talos. Centuplicarei 10 vezes, e eles alimentarão todas as cidades da terra. Não sou eu mais do que um grão de trigo? Hoje centuplicarei o meu valor. E, feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo, e haverá espanto e estupefação diante da minha grandeza, assim que as palavras desses pergaminhos se cumprirem em mim.